Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. Olá, mais uma vez seja bem-vindo aqui na TV Câmara Uberlândia ao programa Câmara Debate. E mais uma vez falando sobre mobilidade urbana, mas com o tema educação no trânsito. E antes de começarmos, vou apresentar aqui os nossos convidados. Primeiramente aqui os da minha direita. Agradecemos a presença aqui do vereador Vico, do PTC. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, a alegria é minha e espero poder contribuir com esse debate. Também aqui do meu lado direito, o Gilmar Borges Rabelo. E o Gilmar, ele é assessor de mobilidade urbana da Superintendência da Pessoa com Deficiência, um órgão da Prefeitura Municipal. Muito obrigado pela presença também. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui, é um tema muito bom para ser discutido. Parabéns pela escolha do tema. É um tema que interessa muito e a todos, né? Afinal, Sim. Todos são cidadãos. E também aqui o Tenente Helson, do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar. Obrigado pela presença. É um prazer sempre poder atender, né, e poder também falar um pouco dos trabalhos que são desenvolvidos pela nossa corporação na cidade de Uberlândia. Obrigado. E o Davi Tomás, do PSDB, também vereador presente aqui. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite e também engenheiro civil, né? Eu acho que a gente tem tudo a ver com esse assunto que é mobilidade urbana e trânsito, né? Então, para mim é muito importante estar aqui falando de trânsito da nossa cidade. Durante a semana, o nosso telespectador está acompanhando o tema mobilidade urbana, acessibilidade, transporte público versus transporte privado, mas hoje vamos falar sobre educação no trânsito e eu gostaria de começar com uma coisa séria, né? Um assunto sério quando se trata de educação no trânsito, que são os acidentes. E vou começar aqui com o Tenente Helson, que vai falar um pouco para a gente aqui. Muitos acidentes são causados por falta de educação e respeito no trânsito, né? Olha, eu posso afirmar com absoluta certeza que grande parte dos acidentes que acontecem é por imprudência dos motociclistas, dos motoristas dos automóveis, porque eles não têm a devida educação no trânsito, não têm o devido respeito ao outro que também está na via, e é aí que o acidente acontece, muitas vezes pelo avanço de um pare, pelo avanço de um semáforo, até mesmo por não respeitar o limite de velocidade da via. Então, os acidentes acontecem justamente onde falha essa prevenção. E o Corpo de Bombeiros, no caso, o que tem feito já para medidas preventivas, não só para o atendimento ao acidente, mas as medidas preventivas para evitá-los? Olha, nós temos os nossos projetos sociais que são desenvolvidos aqui em Uberlândia e em toda a área de atuação do 5º Batalhão, que compreende também a cidade de Tuiutaba, Araguari, Patrocínio, Patos de Minas e Unai. Todas essas cidades nós temos nossos projetos sociais. O que são? Nós temos o Bombeiro Mirim, Bombeiro Sênior, Voluntários da Cidadania e no próximo ano nós vamos começar em Uberlândia, na verdade, reimplantar, que ele já foi feito e vai voltar agora, o Bombeiro na Escola, que mostra a jovens, adolescentes e no caso do Bombeiro Sênior para idosos, práticas de prevenção como um todo, em macro. E dentro dessas práticas de prevenção também são abordados a educação no trânsito e já para colocar nas crianças esses valores de educação e relembrar, né, na verdade, aproveitando a experiência dos idosos, já colocar mais algumas informações que eles possam aí utilizar no dia a dia deles. Bom, o Tenente Helson tocou num ponto importante aqui, que é trabalhar o adulto, né? Também, né? Quando se fala educação no trânsito, vamos trabalhar com as crianças e tudo, mas e o adulto? Ele não está inserido nesse processo também, né? É interessante que haja projetos para trabalhar. O Poder Legislativo pensa em trabalhar essa questão assim, porque tem muitos, por exemplo, Transitolândia que trabalha com crianças. Mas existe alguma possibilidade, assim, de repente, o Legislativo buscar formas de trabalhar os adultos, de relembrar a eles os seus direitos, os seus deveres no trânsito? Bom, acho que as campanhas, na maioria das vezes, elas são executadas pelo Poder Executivo, porque tem a limitação do Poder Legislativo em realizar esse tipo de atividade, esse tipo de execução de serviços.
Mas eu acho que cada vereador, nas suas bases de trabalho, nas defesas dos seus temas sociais, faz questão de poder incentivar os adultos a poder cumprir as regras de trânsito. E eu acho que, se a gente for fazer uma discussão mais sociológica, eu acho que a educação não é só direito, ela é obrigação. O indivíduo ele está obrigado a cumprir com regras. E isso é uma questão de educação. Então a gente tem que exigir, através dos instrumentos que a gente tem, do palanque que é a tribuna, para poder instruir as pessoas a terem mais cuidado no trânsito, não só para si, mas principalmente para o terceiro. É lógico que para si também. Então é o que a gente recomenda, a gente sempre indica isso ao Poder Executivo, a gente faz isso através de requerimentos, até mesmo de projetos de leis que têm um cunho educacional. Então a gente busca fazer essa interface com o Poder Executivo e, acima de tudo, com os outros órgãos constituídos, no caso do Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, órgãos como o CETRAN. Então a gente faz questão de, no exercício do nosso trabalho, no dia a dia, de dar a nossa contribuição para que tenhamos um trânsito mais educado. E aí, Davi? Bom, eu acho que nós temos que pensar um pouco na família, né? Não só no trânsito, mas também para uma sociedade melhor. Então nós temos que envolver a família nas campanhas de trânsito. Não adianta a gente trabalhar só a criança e deixar o pai e a mãe sem envolvimento. Então, acho que através da escola, mas levando a família para dentro da escola, porque eu acho que a criança dá conta de sensibilizar o pai e a mãe da responsabilidade que ele tem com o trânsito. Então, e essas campanhas não podem ser campanhas pontuais. Toda semana do trânsito a gente vê campanha para todo lugar na cidade, né? Nós mesmos, pela Associação dos Engenheiros, fazemos uma campanha junto com entidades aí na Semana do Trânsito. Mas essas campanhas, elas não podem parar, elas têm que ser o ano inteiro, para que a criança aprenda, leve para dentro da casa, convide o pai e a mãe para participar. Você imagina se o pai e a mãe for na escola e ver o filho ensinando. É muito bonito. Nós temos aí um problema sério, que todo vereador, falando a respeito da Câmara, pede, que a sociedade pede, a lombada, né? O que a gente estava conversando aqui antes. Então, eu conversei com o secretário de Trânsito, nós temos mais de 300 pedidos de passagem elevadas de pedestre. Hoje, em Uberlândia, deve ter 200 e poucas instaladas. Em quantos anos? Em 15 anos, 20 anos. E os vereadores, em 6 meses, fizeram um pedido de 300 passagens. Então, você imagina se forem instalados mais 300 quebra-molas na cidade de Uberlândia. Então, não tem que se instalar o quebra-mola. Nós temos que ter a educação no trânsito, que quando tiver a faixa de pedestre, que a pessoa pare e respeite o pedestre para que ele possa passar. Eu acho que esse é o meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Eu sou contra o pedido de passagem elevada. Passagem elevada em porta de escola, asilos, onde a pessoa tem a necessidade realmente de passar por aquela travessia. Porque se você for ver hoje na cidade de Uberlândia, todo cidadão quer uma travessia elevada na porta da sua casa. Bom, passar aqui para o Gilmar, que outro problema sério também que acontece, você aqui, né, representando as pessoas com deficiência e que sofrem no trânsito também, né? Mais do que as pessoas que não têm deficiência, porque existe a questão das vagas e até mesmo o próprio deficiente, ele não respeita o outro, e o deficiente, ele tem os seus problemas mais intensificados, né? Sim, a questão da educação do trânsito, acho que ela cabe em todos os lugares, né? Primeiramente, essa questão do respeito à vaga, é interessante ser feito junto à população de forma geral, para que esse respeito aconteça realmente, porque muitas vezes a pessoa precisa ir num determinado local, aqui próximo, num banco próximo àquele estacionamento, e não consegue. Outra educação que tem que ser dada também é até no próprio a pessoa com deficiência, né? Que essas vagas são direcionadas especificamente para pessoas com mobilidade reduzida. Quer dizer, não são todas as pessoas com deficiência que têm mobilidade reduzida. Então, a campanha de educação se presta também para isso. Voltando ao que o Tenente Helson falou, a respeito dos acidentes frequentes, né? Nós temos um índice muito grande, o senhor pode confirmar isso, Tenente, de pessoas com deficiência que estão com deficiência por causa de acidentes no trânsito. E nesse aspecto, a educação ela vai servir também para que esse número diminua, né? E obviamente a gente tenha menos pessoas com deficiência para que seus direitos sejam respeitados, né? Então, quer dizer, menos pessoas com deficiência,
vão causar menos problemas nessa gestão toda que a gente tem, né? Que não são poucos os problemas que acontecem. Então, acho que a educação para o trânsito, ela é muito boa em todos os aspectos. Não só na parte operacional, mas nas consequências que pode trazer em virtude desses acidentes. Bom, e você, Gilmar, que trabalha ali junto à superintendência da pessoa com deficiência, existem ainda vários problemas, não só quando se trata de uma vaga, mas a questão da acessibilidade às calçadas. Existe na área central aquela preocupação, mas nos bairros, o nivelamento de calçadas, enfim, são várias questões se a gente for abordar. A mobilidade urbana hoje ela está muito prejudicada com uma cultura, um modo de agir que a sociedade adquiriu na construção desse espaço público que são as calçadas, né? As calçadas são parte da via pública, destinadas, até mesmo como o próprio Código de Trânsito Brasileiro determina, ao trânsito de pedestres, né? E hoje o que a gente vê é que o pedestre não consegue caminhar sobre as calçadas, ou por uma falta de acabamento, ou por um acabamento inadequado, ou uma inclinação que é muito excessiva, uma inclinação transversal excessiva, buracos na calçada, enfim, é uma série de obstáculos que o pedestre tem que sobrepor, que transpor, para conseguir andar nas calçadas. E isso talvez até prejudique até as questões de acidentes, né? Porque sendo obrigado a caminhar na faixa de circulação de veículos, ele está mais propenso ao acidente, né, atropelamento, do que se ele estivesse na calçada. Apesar que também de repente acontece alguns acidentes de atropelamento em calçada, mas o risco é menor. Então é muito importante essa questão da calçada. O vereador Davi estava falando a respeito das passagens elevadas. Elas são interessantes naquele aspecto que a pessoa com mobilidade reduzida, ela tem uma facilitação maior, tendo em vista que ela não tem que descer o degrau do meio-fio, né? Então, nesses pontos de maior movimento, como porta de escola, shoppings, supermercados, é interessante a colocação desse equipamento para facilitação das pessoas com mobilidade reduzida. E aí entendemos também, incluindo nesse grupo, os idosos, né? As pessoas idosas são, por excelência, pessoas com deficiência, né? Porque ele perde reflexo, perde audição, visão, enfim. Isso sim, eu realmente acho que é certo, né? Essa passagem nesses pontos. Mas, infelizmente, hoje ela é usada para reduzir velocidade. Como o tenente falou, o excesso de velocidade nas pistas. Então, hoje a pessoa pede a passagem não para que tenha essa facilidade de atravessar, mas sim para redução de velocidade. Então, eu acho que tudo cai no que a gente falou, né? É a educação no trânsito. Então, a pessoa tem que respeitar, tem que ser educada para poder realmente atender. E quanto à calçada que você falou, no DEMAI nós tínhamos um problema, ainda temos muitos em Uberlândia, que tem aquele hidrômetro instalado no passeio. Então, a pessoa, quando pisa de sapato, salto, principalmente as mulheres, costumam afundar, porque tá podre, tá antigo, e ali junta água e tal, né? E quebra a perna, quebra pé, né, tenente? Já tem muito caso disso. Então, o DEMAI, na época, fez uma campanha de passar, quem for construir obra nova ou reformar, que passe o seu hidrômetro do chão para a parede. Então, essas campanhas têm que acontecer. Como é o caso do passeio que a gente estava falando aqui. Por que nas obras onde a pessoa for reformar ou construção novas, já não se faz um passeio adequado? Então, nós realmente temos que mudar a lei, viu, Vico? Isso é interessante para nós. O Gilmar falou aqui, e a Câmara tem que estar ciente disso. Quando a gente for mudar aí o código de posturas do município, todo loteamento novo, por que não fazer o passeio de acordo com o deficiente? Porque nós não temos que pensar no deficiente, só no cadeirante, né? Nós temos que pensar na gente, porque futuramente nós, com idade, podemos estar andando de bengala. Como é que você vai atravessar uma rampa com uma bengala na mão? Então, não tem condição, a gente tem que pensar no futuro das pessoas. Hoje a população brasileira está envelhecendo e nós temos que preparar, principalmente a nossa cidade, para esse envelhecimento da população da nossa cidade. Olha, e eu posso garantir que grande parte das pessoas, né, que sofrem atropelamentos ou são idosos pela dificuldade na locomoção ou crianças que não têm o discernimento, né, necessário para poder fazer a travessia da via. Então é muito importante mesmo prepararmos já, né, nossas vias para a mobilidade reduzida dos idosos, que é
nosso grande público-alvo dos atropelamentos na cidade. Eu queria só dizer uma coisa importante, que eu estive na China há pouco tempo junto com o secretário de Planejamento, o Calderani, e nós vimos lá um trânsito, a gente estava conversando aqui, muito louco, né? São 1,5 bilhão de habitantes, e moto e bicicleta e tudo, e você não vê acidente. Mas aí aquelas vias com 4 pistas para atravessar. Aí eu falei, por que o povo não atravessa? Porque se o cidadão atravessar na faixa com sinal vermelho para ele acontecer um acidente, ele será responsabilizado pelo acidente, o cidadão. E se ele falecer, a família dele será responsabilizada. Então, é a educação do trânsito. Você acha que a educação tem que mexer no bolso do cidadão? Será que... Então, lá na China, é engraçado, é isso que eu estou pensando. Por que você para naquele sinaleiro que tem o radar? Esse aí todo mundo respeita, Por que né? o outro que não tem radar todo mundo fura? É ou não é? Então, verdade. a gente começa a pensar... Diminui a velocidade também. Isso, então a gente começa a pensar por aí, né? Então, é engraçado, você vê aquelas faixas, pistas longas e ninguém atravessa fora da faixa ou com o sinal vermelho, Vitor. Todo mundo respeita a sinalização. Se eu puder contribuir sem querer Claro. ser duro, mas sendo, a discussão sociológica é essa. Educação não é só direito, é dever. E, infelizmente, tem hora que para o indivíduo ser educado tem que doer no bolso. A gente vê que é uma prática constante hoje no Brasil as pessoas usarem cinto de segurança, a partir do momento em que teve a penalização. Falar o celular. Isso. A partir do momento em que teve penalização, a criança não anda mais no banco dianteiro do automóvel. Então, lamentavelmente, tem que instituir regras mais duras. O município já tem um código de postura, tem um plano diretor até de mobilidade urbana da cidade. É cumprido parcialmente. Eu acho que nós temos que exigir aí a função do Poder Legislativo, como alguém que fiscaliza, como órgão fiscalizador, exigir do Poder Executivo que seja mais rigoroso, para que nós tenhamos um trânsito mais seguro. E aí é uma cadeia também de economia. Talvez as pessoas podem falar, então você foi eleito para ser duro com as pessoas, para punir as pessoas? Eu falei, não, é para causar o bem-estar. E, acima de tudo, poder propor economia para o município, boa qualidade de vida, né, mais segurança, mais tudo no nosso município. Então, eu acredito que nós temos que ser rigorosos. A hora que a gente fala em calçamento adequado, alinhado à geografia, à questão topográfica, pensa que um portão não se pode abrir para fora, ele tem que correr ou abrir para dentro, senão ele vai atrapalhar a dificuldade das pessoas locomoverem, principalmente aqueles que já têm dificuldade de locomoção. A gente fala em deficiente, em idade, né? E nós já estamos a passos largos, né, Davi? Para a idade avançada. Aí, além daqueles que ainda estacionam um carro, né, atravessando a calçada ainda. Né? Portanto, eu acho que o processo tem que ser da cobrança de educação. E a gente tem que tentar instituir isso. E aí cabe ao Poder Legislativo, nós estamos na fase agora de votação orçamentária, poder prever no orçamento mais recursos para investimento na área, seja na área de educação, seja na área de trânsito e transporte, seja na área de mobilidade, seja em outras áreas que promovem a educação. A gente sempre defende a educação através do esporte, a educação através da cultura. Então, eu acho que o processo é de educação e a Câmara tem um papel fundamental nisso mesmo, porque a gente faz a defesa das reservas orçamentárias. Então, nós temos que trabalhar isso, né, Davi? Né, senhores? Então, eu acredito que o processo de educação, e nós estamos fazendo isso aqui agora, esperamos que o telespectador possa compreender através desse programa que ele tem que se educar, que ele tem que preocupar com o seu bem-estar, preocupar com a sua saúde, preocupar com a sua segurança e, acima de tudo, a segurança de terceiros. Então, a gente pretende, através desse programa, poder contribuir para que nós tenhamos uma educação melhor no nosso município. É isso que a gente espera. Bom, esse é o objetivo do Câmara Debate, né? Aqui a gente não vai resolver os problemas, mas a gente vai levar informação, conhecimento para a população e, claro, conscientizar a população para que possa contribuir para uma cidade, uma região, um país melhor. E o Câmara Debate volta daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí. Educação para a Cidadania. Conheça a exposição completa dos painéis temáticos na Câmara Municipal de Uberlândia.
Educação para a Cidadania. Conheça a exposição completa dos painéis temáticos na Câmara Municipal de Uberlândia. Estamos de volta aqui na TV Câmara Uberlândia com o programa Câmara Debate, mais um da série Mobilidade Urbana, hoje falando sobre educação no trânsito. E a falta de educação no trânsito normalmente leva ao estresse, né? O estresse é uma falta de educação, né? A pessoa não pensa no eu no trânsito, ou melhor, ela pensa eu no trânsito e não pensa no nós no trânsito. E esse estresse tem causado muito acidente, né? Na verdade, parece que as pessoas elas estão sempre com pressa, né? Eu acho que o nosso principal público-alvo aí, que são os motociclistas, lembrando que nós mantemos mais ou menos a média de 10 acidentes com motociclista todo dia, lembrando que esses acidentes são os que têm vítima. Nós fazemos 10 transportes de vítima em média todo dia, fora aqueles que não se há vítimas e que o bombeiro não vai. Então, com certeza, o número de acidentes é maior. Então, parece que as pessoas estão sempre com pressa. E essas pessoas, principalmente aí que fazem uso da motocicleta como instrumento de trabalho, né? Então, você vê que andando no meio dos veículos, não respeitando a faixa, não se respeitando os limites. Então, o acidente está mais focado aí. E o motociclista, né, ele já é o para-choque, o para-brisa, ele é tudo. Então, toda a energia cinética que é dissipada ali no acidente, ela vai de encontro ao corpo dessa pessoa e é onde que acontecem as fraturas, as lesões e, em última instância, pode acontecer os óbitos também. A grosso modo, o para-choque da moto é a testa do cidadão, né? Infelizmente, né? E, voltando a dizer o que o vereador Vico disse, hoje, ainda, graças a Deus e graças a muita multa e muita campanha de trânsito, que todos os motociclistas hoje, pelo menos em Minas Gerais, usam o capacete. Porque eu posso dizer com bastante certeza que se não fosse o capacete, nosso número de óbitos seria muito maior. Bom, é obrigatoriedade. Agora, e se não tiver de capacete, dói no bolso. E se a velocidade fosse reduzida? O próprio motoqueiro não se acidentaria como se acidenta. O problema não é o capacete. O problema também é a velocidade que o motoqueiro anda, né? A gente vê acidente com capacete que o motoqueiro morre com o capacete porque quebra o pescoço, dependendo da velocidade. Então, eu acho que é a educação no trânsito. Mais uma vez, nós voltamos lá no começo, na criancinha, na escola, na educação no trânsito. Então, a gente tem que realmente aprender a respeitar. E o cidadão é engraçado, né? Porque quando ele está de carro, ele reclama do trânsito. Nossa, esse trânsito está horroroso, não sei o quê. E quando ele está de a pé, ele reclama da pessoa que não para ele atravessar. É o caso que a gente fala da passarela, que eu estava falando aqui também. Eu trabalhava na Secretaria de Obras, nós fizemos a passarela em frente à rodoviária. Eu falo daquela porque aquela eu era engenheiro dela, acompanhei. E o povo começou a passar debaixo da passarela. A passarela pronta, ninguém subia, porque tinha que subir a escada, mas era muito mais seguro. Se atravessar uma rodovia sem subir a escada é praticamente impossível. E aí a pessoa passava por baixo. Nós colocamos uma tela, né, a tela com a grade, e aí eles cortaram a tela e continuavam passando por baixo da rodovia. Então tá lá, em todos os locais que tem a passarela, o pessoal passa pela rodovia. Agora colocaram os paredão de concreto, né, na altura mais ou menos de 1,20 m, e toda hora você vê a pessoa pulando aquilo, né? Esses dias teve um acidente com morte fatal lá, onde o cara foi atravessar próximo à rodoviária, na rodoviária. Ele largou a filha na rodoviária e quando ele foi atravessar, com a passarela em frente, ele pulou aquele concreto e a van veio, atropelou e matou o rapaz, até amigo nosso lá do bairro Martins. Então, é educação no trânsito. Se a pessoa não respeitar as leis de trânsito, o cidadão, infelizmente, vai... É mudança de cultura, na verdade, né? Porque que a gente precisa do motorista parando na faixa de pedestre, mas, por outro lado, também o pedestre passando na faixa de pedestre. O interessante é que o motorista esquece que ele é pedestre também. E, na verdade, todos são pedestres. A própria família dele, né? O motociclista é pedestre, o motorista ele é pedestre. E, falando-se de pedestre, que usa as calçadas, o Gilmar queria retomar, ele me sinalizou aqui no intervalo, queria retomar a questão das calçadas. O que você quer complementar, Gilmar? Isso, se tratando tudo de educação para o trânsito, eu acho que educação nós não temos que entendê-la só para o motoqueiro, para o motorista.
nós temos que entendê-lo para a população em geral, né? Então, a questão da calçada é um foco muito importante a ser abordado, porque, como a gente falou, a calçada não é particular, ela é pública, né? E a educação, nesse sentido, implica no reconhecimento do direito do outro de utilizar essa calçada, como, por exemplo, a ocupação das calçadas aí por comércio. Né? A gente vê muitos comércios utilizando para exposição de mercadorias, até para uso pessoal desse comércio. Então, nós temos que entender que o meu direito ao uso da calçada se limita ao tráfego por ela, né? O direito do cidadão é caminhar sobre a calçada. Então, se a partir do momento que eu estou ferindo o direito dele, eu não estou sendo educado com ele. Então, a educação eu acho que cabe em toda a população, de forma geral, indistintamente. E aí o Davi falou uma coisa séria, né? Nós só vamos ter uma educação mais coesa, mais coerente a partir da criança, né? Obviamente temos que trabalhar o adulto, né? Mas se levarmos essa educação para as escolas, eu acho que seria fundamental, seria muito importante. A criança, ela puxa a orelha do pai, sim, né? E de repente pai... até o poder Legislativo poderia estar atuando nisso aí, né, Vico? Não sei de que forma vocês poderiam estar contribuindo, mas fazendo com que essa educação possa chegar nas escolas. Tem alguma forma, Vico, que pode ser feito ali, um requerimento, um projeto de lei? A gente sabe que não pode gerar custo, né? Tem controvérsia. Tem controvérsia. Pode-se gerar custo também, desde que mostre o impacto financeiro orçamentário. Tem condição, sim. São visões modernas, eu acho que acabou essa rigidez com relação à limitação da função do Poder Legislativo. Portanto, nós temos condições de fazer isso. Resta saber a questão da carga horária, das regras do MEC, aí que é um pouco complicado. Mas eu acho que se a gente instituir um programa de qualificação nos professores, para poder, na sua carga horária, poder contribuir para a gente passar a educação para essas crianças, eu acho que é muito importante e fundamental. E as crianças exercem um papel muito importante na conscientização da família, foi colocado aqui pelo Davi, né? Eu acredito nisso. Portanto, eu acho que a gente tem que discutir isso com a administração e prever esses investimentos, porque isso requer também uma capacitação que gera custos. Eu acho que aí é a questão nossa de, na hora de mexer no orçamento, fazer reservas para isso. Eu acho que tem condição do Poder Legislativo dar a sua contribuição. Tem hora que eu acho que eu fico sendo interpretado como um pouco chato, mas a nossa função é essa, discutir dinheiro. Sem dinheiro não se faz nada. Sem dinheiro não se faz nada. Então, se o Poder Legislativo faz a definição orçamentária, quer dizer, ele vai depois promover aí uma interferência no orçamento que veio do Poder Executivo, acho que a gente pode pensar isso, né, Davi? Estamos na fase ainda dessa discussão, de poder prever rubricas, valores que possam servir para um processo de qualificação, requalificação dos professores, para dentro da sua aula regularmente, poder dar a sua contribuição. Então, acho que esse é um papel importante que a Câmara pode contribuir. Que bom. Fica então, né, uma oportunidade para, nesse próximo ano e nos outros subsequentes aí, o Poder Legislativo trabalhar essa questão. Interessante a sua dica aqui. E agora a questão voltando aqui, para a questão do motociclista, seria uma falta de educação e deve ser uma incidência muito grande de motociclistas e motoristas sem carteira, né? Eu acredito que em vários acidentes a pessoa não tem carteira. E o motorista que não tem carteira ainda briga com o outro achando que está com a razão ainda, né? Tá descumprindo uma regra de trânsito. E existe uma mudança também, que, no meu ponto de vista, é um ponto de vista meu. Antigamente as pessoas aprendiam a dirigir para tirar carteira. Hoje tira carteira para aprender a dirigir, né? Então essa falta de gente capacitada no trânsito também pode gerar, além de ser uma falta de educação, causa acidentes também. Porque, na verdade, as autoescolas, né, elas ensinam a base para as pessoas que realmente não sabem dirigir. Então, essa base, muitas vezes, ela é bem ensinada, né? Se a pessoa realmente dirigir, respeitando todos aqueles aspectos que são ensinados nas autoescolas, realmente ela vai se tornar um bom motorista. O problema são os vícios que são adquiridos subsequente a tirar a carteira de motorista. Aí sim, a pessoa vai incorporando manias, vai incorporando maus exemplos, né, que resultam nisso aí que você disse,
né, dos maus motoristas, né, da falta de educação no trânsito, vai sendo incorporada ao longo do tempo que essa pessoa está atrás do volante. Até mesmo pelo exemplo, né? Ele acaba de pegar a carteira hoje, ele vê um cidadão que está dirigindo já há muito tempo, falando no celular, por exemplo, ele vai falar que isso é normal, né? Então ele vai começar a falar no celular, fumar, que é proibido também. Então, ele vai adquirir esse vício até daquelas pessoas que já estão há mais tempo no volante, né? Então, é o exemplo que ele vai incorporando, seguir, né? Ele vai incorporando. O exemplo dos outros motoristas acaba interferindo e ele tem, nesse começo de vida, vamos dizer, de habilitado, ele tem 1 ano aí para conduzir o seu veículo sem causar nenhum acidente, sem causar nenhum transtorno, para ter a carteira definitiva, né? Bom, isso aí é legislação. Mas mesmo a pessoa que aprendeu a dirigir, essa pessoa, eu acho que ela não causa tanto problema, porque ela aprendeu a dirigir, Ela e tem aí, medo, né? primeiro ela tem que andar para poder virar um bom motorista. Quer dizer que se ele não tem carteira, ele não pode dirigir. E se ele conseguiu a carteira agora, ele é um motorista novo. Mas geralmente a pessoa que acaba de conseguir a sua carteira, ele anda devagar. O problema, gente, é o excesso de velocidade. Todos os acidentes que acontecem, você vê com moto, a pessoa às vezes está correndo demais, atropela o motoqueiro, ou o motoqueiro bate no carro porque está em alta velocidade. Então quer dizer que se respeitar as leis de trânsito, como manda a lei, tem pista de 40 por hora, 60 por hora. Se tiver um acidente a 60 por hora, ninguém se machuca. Raramente vai acontecer um acidente com vítima fatal. Se o motoqueiro estiver respeitando a velocidade, não, mas o motoqueiro está a 100 por hora, 120, como ele disse, energia cinética, né? Se ele tivesse a 60... É ação e reação. Se ele tivesse a 60, ele cai, ele arranha e tudo, mas ele não quebra o pescoço, ele não causa esses acidentes. E o Vico falou uma coisa interessante, se você investe em educação no trânsito, você economiza na saúde, por exemplo, você abre vagas no hospital. Eu conversei com o reitor da universidade há pouco tempo, ele disse que 75% das pessoas internadas hoje na medicina são acidentes de moto. Então, 75% das pessoas estão lá nas vagas. A pessoa às vezes tem uma cirurgia para fazer, quando ele vai entrar para fazer a cirurgia, chega uma outra pessoa machucada que o próprio bombeiro leva, e aí ele tem prioridade. E a pessoa que está lá esperando a cirurgia de joelho, na medicina hoje não consegue. Letiva, né? Então, esse é o grande problema. Eu acho que se o povo respeitar a velocidade, andar dentro da... Isso é uma das coisas que eu vi na China. Aquele trânsito louco, mas o povo anda a 40, 60 por hora. E quando acontece um acidente, o máximo que pode acontecer é arranhar um carro, estragar um carro, mas as vidas são preservadas. E dessa nuvem de motoqueiros que são acidentados, né, que você está falando, um grande número deles vão ficar com sequelas. Isso. Ou seja, vão ser pessoas que vão estar naquele nível de deficiência, né, e que vão contribuir com essa situação social que de repente a gente fica, né, com as pessoas com deficiência. Né? Por isso que não pode fazer o passeio de granito, né? Aqui o Berlândia Granito povo tem polido mania de fazer. Gente, o passeio é do povo, pelo amor de Deus, o passeio faz parte da via pública. A gente tem que explicar bonito, isso, tem né? gente que até hoje não sabe. Você imagina, num dia de chuva, né, uma senhora de sapato, de salto alto, para passar no passeio de granito com a declividade. Então, na verdade, isso não pode acontecer. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Nós estávamos falando aqui que é importante, os loteamentos novos, o que a gente tem que fazer, gente? Passeio todo mundo igual, no mesmo nível. Imagina como é que é amanhã para você, na hora que você tiver de idade, você fazer uma caminhada num passeio igual, homogêneo, em volta de um quarteirão, por exemplo. Você imagina como seria bom. Mas não, aí um faz uma rampa, o outro desce. Quer colocar pedra para ficar mais granito, bonito. O outro põe pedra. Azulejo. Quer dizer, a calçada é uma área pública, mas que o morador, ele aposta dessa área como se fosse privada. E de repente, você tem que ter uma orientação para construir a sua calçada, né? Eu acho que foi você que falou. Você tem que ter uma orientação, um projeto na hora de reformar, de construir, porque às vezes você pensa assim, esse acabamento aqui não vai causar problema nenhum. Mas só para você ter uma ideia, você conhece um acabamento chamado Pedra Macaquinho? Vocês conhecem? Em termos de trafegabilidade, de cadeira de rodas, de carrinho de bebê, aquele acabamento é horrível, porque ele trepida muito, tá certo? Ele te deixa numa instabilidade muito grande enquanto está caminhando sobre ela. Isso sem contar, nós não temos mulheres aqui no nosso debate, mas as mulheres que andam de salto alto, aquilo lá desequilibra, vira o pé,
né? Então é um risco da pessoa tá caindo e se acidentando ali. Então é orientação, você buscar orientação para construir a calçada. Então, isso também faz parte da nossa missão. É questão de respeitar, de ter Sim. educação, de respeitar o pedestre que vai passar na sua porta. Inclusive, em casos de chuva, por exemplo, tem calçadas que você pode escorregar. É o que ele falou, né? Tem calçada aí que é de granito, aquele espelho, mas escorrega. É lindo, maravilhoso de se Sem ver, dúvida. mas muito perigoso. E no próximo bloco, a gente vai encerrar esse bloco um pouquinho antes para a gente ter um espaço maior no próximo. E nós vamos às ruas. A nossa reportagem foi às ruas, ouvir a população, a reclamação que a população tem. E nós vamos voltar o próximo bloco já com essa participação popular lá no centro da cidade. Vamos ouvir o que a população falou sobre educação no trânsito. E o Câmara Debate volta já, depois do intervalo. Não saia daí. Educação para a Cidadania. Conheça a exposição completa dos painéis temáticos na Câmara Municipal de Uberlândia. Educação para a Cidadania. Conheça a exposição completa dos painéis temáticos na Câmara Municipal de Uberlândia. Estamos de volta aqui na TV Câmara Uberlândia com mais um programa falando sobre mobilidade urbana, o Câmara Debate, e hoje o tema específico, educação no trânsito. Como eu disse no final do bloco anterior, nós fomos às ruas ouvir a população e saber do pedestre quais são as suas principais reclamações. Acompanhe. Já vi muita coisa, já assim, a pessoa está passando, está avançando. Ninguém respeita ninguém e não dá espaço, entendeu? Ninguém respeita o idoso, daí por diante, você sabe. Eles é muito sem educação, principalmente o povo aqui de Uberlândia, viu? Se você vai assim, ó, eles não respeitam, não. A gente quer atravessar, eles já fica acelerando, já morre de medo. E não espera nada, abrir o sinal, se a gente estiver no meio, se não correr, eles passam em cima. Eles não estão nem aí. Está tendo muita movimentação de carros, muita movimentação de pedestres e nenhum respeita um ao outro. Não tem condições. Bom, como vimos, a principal reclamação do pedestre, principalmente no centro da cidade, que a gente esteve na Praça do Balvilela, é o meio que pressa do motorista quando o pedestre está no meio da faixa e o carro já vai avançando e o pedestre tem que correr. Se for deficiente, então, passa por cima, coitado. E ele esquece que ele é pedestre também e que ele usa a faixa quando ele está naquela situação, né, que deixa o carro. Isso quando usa a faixa, né? E aí é uma questão de educação também, né? Acho que é muito procedente essa discussão com relação à faixa. Primeiro, a faixa não é direito do cidadão quando abre o sinaleiro. Abriu o sinal, ele não tem mais direito. É lógico que tem que ter a educação para a paciência do motorista. Quer dizer, a faixa ela é exclusiva do pedestre em um local onde não tem uma sinalização eletrônica. E aí, infelizmente, eu não conheço o número, né, as estatísticas, mas eu acredito que 90 e poucos % dos motoristas não respeitam as faixas. Isso é uma coisa absurda. A faixa a gente tem que parar nela quando estiver conduzindo o veículo e ela serve para o pedestre. É lógico que o pedestre também tem que ter um respeito com o motorista, porque tem pedestre quando a gente começa a passear na faixa. Então tem que ter um entendimento de educação. Então eu compreendo que nós temos que, com as pessoas, nós, lógico, como motoristas, temos que ter o respeito
ao cidadão que está na faixa quando abre o sinal, para ele continuar atravessando e terminar, e quando não tiver o sinal, todo motorista tem que parar para a faixa. E é lógico que o cidadão também tem que ter um pouquinho de agilidade, porque a vida, querendo ou não, hoje em dia ela é mais rápida. O cotidiano de hoje em dia faz com que a gente seja escravo do tempo, lamentavelmente. E a gente tem que tentar fazer uma consolidação da necessidade dos direitos nossos. Então eu acredito que esse programa tem que servir para isso. Eu acho que faixa é muito importante quando se trata de pedestre. Nós temos no nosso município um número elevado de travessias elevadas, que facilita a vida da pessoa com dificuldade de mobilidade, né? Então é importante que nós tenhamos essa educação para usar bem a faixa que está nesse local. E eu acho que é procedente essa discussão. E o motorista tem que ter educação, então, quando não tem sinal e quando tem sinal também. Eu acho que é muito procedente essa discussão e que fica aqui um ensinamento. Nós temos que passar a nos organizar. Pega o centro-oeste brasileiro, Goiânia, Distrito Federal, lá tem uma educação de trânsito muito forte com relação a faixas, né, Tenente? Não sei se o senhor tem esses números. Brasília, por exemplo. Brasília eu estou falando, Goiânia eu estou falando. É diferenciada a educação. O cidadão coloca o pé na faixa, o carro já para. Vai fazer sinaliza, isso, né? Ele faz a sinalização para o motorista já diminui, para, ele faz. E na nossa região não tem essa educação, pessoal lamentavelmente. Fora que vem para cá e faz isso, é complicado, tá, com certeza. E só outra coisa, e é muito perigoso quando você está conduzindo o veículo e vai parar para o pedestre passar a faixa, vir um motoqueiro ou um outro carro ao lado, um motociclista, e atropelar a pessoa. As pessoas não têm educação. É muito arriscado. Eu já passei por isso. Esses dias eu sofri um susto tão grande que eu quase causei um acidente porque eu estava tendo educação, o cidadão que ia pisar ou passar na faixa de pedestre. Então é lamentável a falta de educação de todos. Nós temos que tentar promover um processo de educação para essa finalidade. Ô Vico, tem um exemplo próximo ali ao DEMAI, no Terminal Central, na Afonso Pena, depois do viaduto, que tem uma travessia para pedestre. E o pessoal, quando freia para uma pessoa passar, o outro vem atrás e bate. É engraçado. Eu trabalhei ali no DEMAI, por dia, 3 a 4 acidentes envolvendo carros. Porque quem para na faixa é surpreendido por quem vem atrás, que ele não para e bate e causa acidente grave ali. A gente já viu acidente grave. Não só ali, como na Praça Sérgio Pacheco também, onde tem uma travessia de pedestre. Gente, na Praça Sérgio Pacheco atravessam mais de 10 mil pessoas por dia. Porque a praça, todo mundo atravessa para ir para o Terminal Central ou para vir da escola. Tem a escola Dr. Duarte na Vasconcelos, o pessoal da Brasil, atravessa só criança. Então, quem passar por ali, pare naquela faixa. Presta atenção, acho que esse programa vai ser muito bom, porque tem gente que está assistindo e que vai ter essa consciência a partir de agora, de respeitar a faixa de pedestre. É o que ele falou. Uma hora você está no carro, você desce, você virou um pedestre. Todo mundo você pedestre. Vai atravessar a rua. Então a gente tem que respeitar para ser respeitado. Então, vamos pedir mais uma vez, aproveitar a oportunidade, né? Está aqui o Gilmar, todo mundo que conhece o tenente. E como nós estávamos falando aqui, quanto você respeita, você diminui o número de pessoas acidentadas. É o caso das motos. Né? Quando você tem um acidente de moto, você causa o acidente, porque você é um motorista apressado. Aí você bate e derruba um motoqueiro. Aí depois você quer reclamar que falta vaga nas UAS, falta vaga no Hospital Municipal. Por quê? Porque as pessoas que estão lá são motoqueiros que sofreram acidentes no trânsito. Então, cidadão tem que respeitar. Aproveitar essa oportunidade e pedir o pessoal se respeitar. Se a gente fizer essa campanha, como você falou, lá no sul também, em Gramado, você põe o pé, o carro para. Então, é educação no trânsito. Nós temos que mudar a história da nossa cidade, mudar a realidade dessa cidade com educação no trânsito. Então, aproveitar a oportunidade e pedir ao cidadão que está nos assistindo que passe a respeitar o pedestre. Bom, é uma questão cultural e como eu já disse anteriormente, o nosso objetivo aqui é justamente conscientizar, levar informação, às vezes até implorar, né, para o cidadão que colabore conosco aqui com os temas que são tratados nesse programa. Como o Davi bem citou, é uma reação em cadeia, né? Se o cidadão tem educação de usar a faixa na sua velocidade, vai evitar acidente e evita trabalho, às vezes, que os bombeiros poderiam estar atendendo uma outra ocorrência. Ainda diminuiu o trabalho do bombeiro, né? No fim de semana é mais frequente aí? Olha, durante os finais de semana, mantém uma média, né, um pouco menor do que os dias de semana. Nós temos horários pico, na verdade. De manhã,
por volta de 7, 9 horas da manhã, no horário do almoço e também de 5 a 9 horas da noite são os nossos horários pico, que é onde que as pessoas realmente estão se movimentando sentido ao trabalho, ou sentido à casa para poder almoçar, ou no retorno do trabalho. E o Vico disse muito bem, né? Hoje todo mundo está com pressa, nós somos realmente escravos do tempo, mas nada impede da pessoa se programar, né, um pouquinho antes, sai um pouco antes de casa, né, se programe melhor para poder fazer o uso responsável da via e assim estar praticando a prevenção no trânsito, a educação no trânsito. A própria necessidade vai fazer com que o cidadão ele crie esse cuidado maior, né? Teve uma cidade como São Paulo, por exemplo, um trânsito caótico daquele e a quantidade de acidentes que acontece também é enorme, mas se todo mundo fosse mal educado no trânsito lá, imagina quantos acidentes não seriam, né? Então, nós temos também que criar as alternativas de transporte para diminuir o número de carros, né? Nós não falamos muito nisso aqui, mas você vê, hoje no Brasil, eu saio para trabalhar, minha esposa sai, o filho sai, cada um sai em um carro. Com o seu carro. Então, nós temos que criar também políticas que incentivem as pessoas, por exemplo, a usar o transporte público. Peraí, por que a pessoa não vai de ônibus? Porque o ônibus está lotado. E se a gente melhorar a qualidade? Isso foi e as linhas de metrô? Programa, o telespectador então, sabe. Nós não falamos nisso, só lembrando, né? Fica parecendo que a gente não se atenta a isso. Então, né? Pegando o gancho, então, já que você falou sobre transporte público, vamos tratar sobre transporte público. É a preparação dos servidores que trabalham no transporte público para... Porque existe muita reclamação de pessoas com deficiência, de idosos, que às vezes, não estou dizendo, não estou generalizando, todos são profissionais respeitados, que às vezes o motorista não tem paciência, não tem educação com essas pessoas, ou o cobrador, isso acontece muito. E com o deficiente, por exemplo, ele sofre com isso, não sofre? Às vezes uma falta de paciência, gente não capacitada para elevar o elevador do ônibus. Sofre bastante, porque já foi falado aqui que o tempo, né, como diz o ditado, ele é dinheiro, né? E de repente, pela pressa, descer, o motorista ou o cobrador descer para manusear, fazer o elevador funcionar, é uma perda de tempo que ele tem. E aí entra um aspecto interessante que o Davi tocou aí, a respeito de programas de mobilidade, investir em transporte coletivo, investir no transporte não motorizado, que são as bicicletas, o andar a pé que a gente vem falando. E aí eu até recebi uma notícia agradável, não sei se deveria dar essa notícia, mas está entrando um acordo que os ônibus que vão operar nos corredores vão ser de piso baixo, isso é tecnologia. Isso é investimento que pode ser feito até para melhorar o transporte coletivo e tirar os carros das ruas. Eu estava lendo numa edição do jornal da revista Época, o filho do presidente da Mercedes-Benz estuda na França e ele anda de transporte coletivo, porque lá o transporte funciona. Efetivo. Hein? É efetivo. É efetivo, é um transporte seguro, é um transporte confortável, limpo, né? E não anda com esses veículos cheios, né, lotados que a gente tem no Brasil de forma geral. O Uberlândia não é privilégio nisso. Então, acho que é investir em tecnologia, trazer essas tecnologias para facilitar. Você veja bem, o transporte com o embarque e desembarque com o veículo de peso baixo, ele é muito mais rápido, né? Porque a pessoa não tem que escalar aqueles degraus, né, do veículo comum, para embarcar ou desembarcar. Então, o transporte é feito em nível, sem problema nenhum. É investimento que a gente tem que fazer. E investir também em ciclovias, né? Tirar o carro da rua vai produzir uma diminuição de acidentes. E como você bem disse, é a pressa, né? Aqui, voltando à questão da educação. A gente já falou Sim. em outro programa sobre... porque a mobilidade urbana, vou explicar para o telespectador rapidinho. A mobilidade urbana, ela envolve tanta coisa. Quando se fala em acessibilidade, por exemplo, a gente teve um programa falando sobre acessibilidade. Quando se fala em acessibilidade, todo mundo pensa, é o deficiente físico. Mas não, a acessibilidade ela é para todos. Para todos. É o ir e vir de todo cidadão. Ele não precisa ser deficiente para ter acessibilidade, né? E a mesma coisa quando se fala em mobilidade urbana, entra a questão da acessibilidade, entra a questão do transporte público. Mas aqui, falando sobre educação no trânsito,
é o que você bem disse, a pressa do motorista descer, subir, se for essa plataforma, é mais rápido e tem a cobrança ainda do horário, né? Que o ônibus tem que cumprir aquele horário. Se não passa naquele horário, o cidadão já liga, denuncia, chama o fiscal. É uma coisa levando a outra que essa engrenagem funcionando, ela seria interessante para a gente ter uma educação, né? Vamos dizer assim. O que a gente está falando de trânsito aqui é muito complexo, né? Eu só estou dando exemplo, porque senão a gente passa batido e fala, mas os vereadores não estão preocupados com isso. Então, nós estamos preocupados. Acho que o grande problema é que a população, ela queria usar o ônibus, como ela quer usar o ônibus. Mas ele não tem condição, porque o ônibus está lotado. Agora, vem cá. Qual que é o horário que mais tem acidentes, você falou? Geralmente é o mesmo horário, não é? De manhã. Por quê? Porque a indústria entra na hora, a escola entra na mesma hora, o funcionário público entra na mesma hora. Por que nós não fazemos aí, então, um estudo para que a escola entre às 7, a indústria entre às 6 ou 7, sei lá, e nós variamos o horário tanto da entrada quanto da saída dos funcionários. O que acontece hoje? O horário de saída, das 6 horas da tarde, ninguém consegue entrar dentro de um ônibus. Por quê? Porque todos os comércios fecham às 5h30 da tarde. Então, é o horário de pico. Se a gente variasse o horário de abertura e fechamento das indústrias, escolas, lojas, nós teríamos aí um transporte mais regular para que o cidadão pudesse usar o transporte público, né, que seria os ônibus ou qualquer outro tipo de transporte, mas variando as horas de entrada e de saída, para que nem todo mundo entrasse e saísse na mesma hora. Bom, infelizmente o nosso tempo já está no fim. Eu queria deixar aqui 30 segundos para cada um, né? É difícil falar em 30 segundos, mas é bem possível. Uma consideração final para a gente poder encerrar o nosso programa, mais uma vez agradecendo a presença de vocês. Agradeço aqui, então, para suas considerações finais, o vereador Vico, do PTC, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho que agradecer esse espaço que a gente pode democratizar a informatização para toda a população de Uberlândia. Eu acho que é um programa muito bacana e a gente tem que prestar conta do nosso trabalho. São inúmeras as indicações, são inúmeros os requerimentos que nós fazemos para que a cidade possa fluir melhor. É evidente que o cidadão tem que cobrar cada dia mais, tem que exigir a cada dia mais. Só que nós vivemos numa cidade, graças a Deus, privilegiada por vários aspectos. Pela situação econômica, pelas boas gestões que tiveram, pela organização da malha viária. Então, assim, eu acho que a gente vive num lugar muito bom. E o que falta realmente para a gente é educação. Eu acho que as pessoas têm que se ater a essa fala, se educar. É essa a minha mensagem. Muito obrigado. Bom, agradecendo também aqui a presença do Gilmar Borges Rabelo, que é assessor de mobilidade urbana da Superintendência da Pessoa com Deficiência, um órgão da Prefeitura, presente aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Fernando, e a gente coloca lá à disposição da população, a Superintendência, para qualquer sugestão que queira fazer, né, para melhorar a mobilidade em Uberlândia, não só das pessoas com deficiência, mas a nossa preocupação é garantir uma mobilidade maior para a população, né? Então, independentemente se ela é pessoa com deficiência ou não, e a gente conclama a população de forma geral a participar efetivamente dessa campanha de educação que a Secretaria de Trânsito está promovendo. Bom, aqui no meu lado esquerdo, o Tenente Helson, 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, obrigado pela presença também. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a prevenção e sempre deixar aberto aí a população que nosso telefone, 193, 24 horas à disposição da população. Infelizmente, quando nós fazemos a intervenção na vida de alguém, geralmente é numa hora adversa. Mas pode ter certeza que nossos militares são muito treinados e vão prestar o melhor atendimento possível à comunidade. Então, só para reiterar, nosso telefone 193. Davi Tomás, PSDB. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo um tema tão importante e pedir à população, mais uma vez, educação no trânsito. Respeite para ser respeitado. Então é isso que a gente quer, tocar o sentimento na família, da pessoa que está assistindo, para que possa realmente respeitar o próximo no trânsito. Eu acho que se todo mundo respeitar, nós vamos ter aí uma vida melhor na nossa cidade. Bom, então eu agradeço também a sua presença aí na sua casa como telespectador e você pode participar mandando e-mail com sugestões de temas
para imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Mais um programa sobre mobilidade urbana, hoje falando sobre educação no trânsito, termina aqui. É o Câmara Debate na TV Câmara Uberlândia. Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara.